Segunda tentativa, hein? Ah, a internet hoje tá terrível. Mas boa noite, vamos lá, vamos tentar. Espero que ela não nos deixe na mão. A internet hoje tá terrível, terrível, terrível. Tanto 4G quanto o Wi-Fi aqui de casa tá bem fraquinho. A fibra óptica. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Tá dando de ver e ouvir bem, pessoal? Quem tá aqui comigo? Tá esquisito hoje. Vamos falar sobre cronograma de estudos para as crianças, né? Nesse ensino remoto, mas que funciona. Ah, que bom, Camila. Obrigada. Vamos esperar uns minutinhos aí, enquanto isso, eu dou uma olhadinha aqui no meu roteiro. A internet tá bem ruim. Os dados. Tá, já caiu a live. Com os dados, tá? Vamos ver aqui até onde a gente vai. Não sei o que é isso aqui. Não, tá bom. Esse teu celular tá meio estranho também. Ó. Acho que a Pia tá carregando, né? Tira, né? Tira. Aqui da tomada. Vamos lá. Vou mandar abraço pro Marcos. Estamos com saudades de vocês aí do outro lado do mundo. Tá aí. Tá um só. Não, acho que não. Gente, quando você perceber aí que tá ruim a internet, escreve aqui nos comentários. Porque assim, tá bem ruim aqui. Eu já observo que não tá legal. Mas a gente vai tentar um pouquinho. Vamos indo aos poucos daí. Tá bom? Se você que tá vendo aí vê que não tá legal, você só me manda aqui ai, tá travando, a imagem não tá boa, enfim. Que daí eu consigo, né? Porque a gente tá aqui, às vezes a gente tá falando e já caiu, a gente nem percebe. Tá bom? Mas vamos lá. Se possível, se você puder clicar nesse aviãozinho que tem aqui à sua direita e enviar para duas mães aí que precisam assistir essa live, vai ser uma benção. Eu tô enviando aqui, ó, para quem é mãe, para quem tá com criança, né, estudando, vai ajudá-las. Tá bom? Então vamos lá. Vamos conversar hoje sobre como a gente organiza um cronograma de estudos. Vou pegar aqui minha colinha, mas que funciona de verdade, tá? Porque o que eu tenho visto aqui no meu... As mães me mandam mensagem inbox. Ah, eu não consigo, tá tudo muito enrolado, as atividades são todas acumuladas, e aí a gente pega pra fazer, vai horas e horas, né? Ou então eu deixo tudo lá pro fim, né? E pro fim do prazo, né? Porque aqui, pelo menos, na nossa cidade, tá acontecendo assim. As escolas enviam, né, as atividades para as mães, né, as professoras, enfim, monta aquele cronograma, envia para as mães, né, e dá aquele prazo para elas fazerem, né? E aí depois tem um tempo para devolver aquela folha, né, aquela cronograma de atividades. Manda páginas dos livros, né, então faça tal e tal página e tal dia, cada dia você faça uma página, né? Tem sido assim, mais ou menos. Se é o ensino infantil dos pequenininhos, pré e tal, creche, né? Envia lá umas tarefas, um bloco de atividades para fazer. E aí,
Aparentemente, aquele cronograma tá meio que pronto. Seria, teoricamente, só os pais seguirem, né? Mas não é isso que acontece. O que tem acontecido, né? Vai ficando tudo uma bola de neve, e aí quando vê o trem desandou, você tem aquele tanto de tarefa, as crianças ficam desestimuladas, né? Ontem a gente conversou sobre motivação, as crianças ficam assim, e aí o trem desanda. Então, por que tem dado errado essa questão do cronograma que a escola envia para os pais, né? Primeiro, porque aquilo lá não é pessoal, aquilo lá não foi feito para você. Então, você pega lá, tal dia faço da página 10 à página 14, por exemplo. Só que aí, quando você pega a atividade, que você olha, que o exercício 10, né, o exercício 10 ao 14, que o exercício 10, você demora lá quase 1 hora para fazer o 10, mas você não tem esse tempo, aí o negócio começa a desandar. Então, para você fazer um cronograma de estudos, né, para o seu filho que funcione, você primeiro tem que pensar em você, mãe, você, o pai, a rotina da casa. Eu já falei sobre isso aqui no meu perfil, tem um vídeo no IGTV falando sobre como organizar uma rotina de estudos para a criança, né? Então lá eu falo sobre isso. Quem conduz o estudo? No momento que a criança vai sentar e vai estudar, quem é que está acompanhando por ela? É você, é mãe, é o pai, é a babá, é a avó? Enfim, né? Quem é a pessoa que cuida da criança na hora da atividade? Por quê? Porque na hora que que a criança vai sentar para estudar, né? Depende do tempo da pessoa que está acompanhando. Então, não adianta a escola enviar aquele papel lá com 10 páginas para você fazer naquele dia, mas você só tem 20 minutos todo dia para estudar com a criança. Não vai funcionar. Então, antes de você pensar nesse cronograma, você precisa pensar em você, na dinâmica da sua casa. Quem é que acompanha o estudo da criança, né? E também quanto tempo você tem para estudar com aquela criança todo dia. Essas perguntas, elas são cruciais. Por quê? Eu gostaria muito de estudar todos os dias com os meus filhos, mas eu trabalho fora, eu chego em casa às 6 da tarde, nanana. Então, cada família tem um contexto. Se eu não posso estudar todos os dias com meu filho, né? E aqui vamos ser bem realistas, né? Talvez você não possa estudar todos os dias. E aí? Tudo bem, essa é a sua circunstância, né? Então, o que você pode fazer para que mesmo no tempo que você possa estudar com ela, seja um tempo de qualidade? Então, isso você precisa pensar. Eu só posso estudar com os meus filhos na terça, na quinta e aos sábados, né? Que é quando eu não faço hora extra, enfim. Tô inventando uma situação aqui. Tudo bem. Então, eu vou planejar o cronograma de estudo para que seja apenas nesses dias que eu posso. Entende? Por mais que a escola enviou lá um cronograma de atividades, que tem que ser feito todos os dias, já tantas páginas, mas aquilo lá vai funcionar talvez para algum tipo de pessoa, para algum tipo de mãe que tem aquela disponibilidade de tempo. Talvez para você não funciona. E daí você vai ficar frustrado, seu filho também, por não estar conseguindo. Então, primeira coisa, responda essas duas perguntas. Quem é que estuda com a criança, quem acompanha ela nos estudos, né? Se é você, se é um professor particular, se é a avó, e quanto tempo você tem disponível para estudar com aquela criança. E se é todo dia, ou se é a cada 2 dias, se é a cada 3. Então, a primeira coisa, defina isso. Quanto tempo e se é todo dia, né? Qual é a frequência, para que você possa estudar. Tendo isso definido, aí sim você consegue organizar um cronograma de estudo que funciona. Tá? Então, responde essas perguntas aí para você, pensa nelas, e aí você vai conseguir organizar esse cronograma, tá bom? Por quê? Porque esse cronograma que a escola manda, às vezes não dá certo para todo mundo. Pelo que eu tenho visto, assim, que as mães me falam aqui comigo, tem dado para minoria. Por conta disso, as mães não conseguem acompanhar aquele ritmo. E aí se sentem frustradas, né? E aí começa a virar, né, aquela confusão, exercícios, assim, a criança às vezes passa horas e horas depois para tentar recuperar o tempo perdido, tá bom? Então, aqueles cronogramas, eles não são pessoais, então pensa na sua rotina. Responda essas duas perguntas e aí a gente vai começar a falar sobre algumas dicas que vai ajudar você a organizar esse cronograma de estudo
porque funciona. Por que eu tô batendo tanto na tecla que funciona? Porque não adianta você fazer aquele cronograma bonito, sabe, que tantas horas, lá, com tantas disciplinas por dia, tantos minutos para cada disciplina, lindo no papel. Mas na realidade não funciona. Você começa, depois você já perde a paciência e o trem vai desandando e aí já era. Eu recebi uma pergunta assim, né? A mãe falou assim pra mim que ela consegue planejar muito bem. Ela monta o cronograma de estudos, mas ela não consegue cumprir. Então tem algum problema, né? Ele não funciona esse cronograma. Então vamos para as dicas para que esse cronograma funcione para você. Lembrando, essas lives aqui, elas são curtas, é para elas, a intenção dela é essa mesmo, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, pode escrever aqui no comentário que depois, no final, eu respondo, tá certo? Se a internet der uma falhada, ela tá terrível hoje, também pode escrever aqui que eu tento mudar para os dados, tá? Mas eu tava nos dados e ela já caiu. Enfim, só a graça. Estou aqui intercedendo por nós. Vamos para a primeira dica? Pense na sua rotina, que já foi um pouco dessas duas perguntas que eu falei. Então, pensa na sua rotina mesmo, tá? Porque não fique pensando no ideal. Não é o ideal. Sim, a gente tem que buscar um ideal maior, mas pense na sua rotina real mesmo, a sua realidade. Ah, tal dia, então, por exemplo, às quartas, né? Aqui em Pimenta a gente tem feira às quartas. Se você vai à feira depois que você chega do trabalho e você estuda com a criança, né, depois do trabalho, logo na quarta-feira vai ter dificuldade. Então, você tem que pensar em todo esse contexto antes de você organizar esse cronograma. Porque pensar na sua rotina da sua casa vai ajudar a você fazer um cronograma de estudos otimizado, né? Tá legal, não travou em nenhum momento, que bom. Vai fazer você fazer esse cronograma otimizado e que dê resultados para o seu filho. Então, pensa na sua rotina, na rotina da sua casa. Se você aos sábados faz faxina, você não pode colocar para a criança estudar aos sábados, né? Ao domingo é dia de descanso, não põe a menina para estudar no domingo. Então, faça todo esse raciocínio da sua rotina primeiro, certo? Essa é a primeira dica. Nós vamos fazer 7 dicas, tá bom? Segunda dica, faça um cronograma real, né? Não invente, assim, coisas que você gostaria que seu filho fizesse. Existe uma diferença bem grande entre aquilo que a gente gostaria e aquilo que é possível cumprir, não é verdade? Então, o que é possível cumprir é isso que eu vou fazer. Se lá o cronograma que a escola envia tem tantos exercícios e para fazer todo dia, né, 3 páginas por dia, mas eu não consigo fazer, não tem problema. Vá no seu tempo. Só que se tem tempo para entregar, você vai ter que fazer esse ajuste, né? De quantidade de dias disponíveis e quantidade de exercícios que você consegue fazer por dia. Mas o sucesso para um cronograma de estudo dar certo, ele tem que ser real. Ele tem que ser bem realista. Se eu só posso estudar 20 minutos com o meu filho, estude 20 minutos. E vou dizer para vocês, 20 minutos bem estudado equivale aí a algumas horas de estudos, né? Lá na escola, por exemplo, que a criança, que o professor fica muito tempo perdendo tempo, mandando o menino sentar, né? Um monte de aluno para dar atenção. Então, 20 minutos bem estudados são 20 minutos preciosos. Então, faça um cronograma real, tá bom? Terceira dica, deixe todo o material que você vai usar separado. Isso é uma coisa interessante, parece muito bobo, muito simples, mas uma mãe comentou um dia comigo que estava tendo que fazer um exercício lá com a criança. E aí ela olhou no livro rapidamente, viu que era lá um negócio bobo, diz ela que era enrolar umas bolinhas de crepom, colar numa bandeira, uma coisa assim. Ensino infantil, assim, abaixo de 6 anos, acho que 4 ou 5 anos. Mas aí, quando ela foi fazer, sentou a criança e já tinham passado cola, já tinha pica. Eu sei que aí já tinha faltado material. Aí diz ela que já o menino começou a chorar. Foi um auê. Porque ela olhou e viu que o negócio parecia simples, né? E meio que, né, não deu muita moral para aquilo lá, mas na hora que foi fazer, deu Diz ela que teve que terminar a atividade. Porque daí a criança já começou a chorar, empacou, não queria fazer mais. Então, para que isso não aconteça, né? É interessante que você olhe a atividade e já separe todo o material que você vai usar daquele dia, daquela semana. Então, você já anota no
na sua agenda lá, se precisa comprar alguma coisa. Por quê? Porque isso vai garantir que o seu cronograma de estudo funcione. Então, imagina a atividade de hoje, você não tinha material e você já não fez. A atividade de amanhã você não pode fazer porque você não fez a de hoje, né? E aí começa todo a dificuldade, né? Aquilo que a gente não quer. A gente quer que o negócio funcione de verdade. Então, deixe separado todo o material que você vai usar naquela semana, ou para aquele dia, ou a cada 2, 3 dias, você vai fazer essa pesquisa aí dos materiais que você precisa, né? Quarta dica para que o seu cronograma de estudo funcione de verdade é anote tudo que você vai fazer. Uma parente minha me enviou o cronograma de estudos do filho dela e lá vem escrito assim, né? Página tal, disciplina, página tal, faça tal exercício e só, né? Você olhando ali para o cronograma, você não consegue ter uma dimensão real. Você precisa pegar o livro, você precisa pegar a apostila e consultar. Então, quando você está fazendo o planejamento, e eu vou falar sobre o planejamento daqui a pouco, você precisa anotar tudo. Anota tudo que tem para fazer, né? Então, tal dia, na segunda-feira, sei lá, ele tem que ler um trechinho, ele tem que ler uma frase, anota lá, ler tal coisa, trabalhar tal assunto. E por quê? Porque se você deixa assim no geral, parece que ocupa pouco tempo. Mas quando chega na hora, ocupa muito tempo e você não vai conseguir. Então, anota tudo. Aonde que eu vou anotar? Eu não peguei aqui, mas eu tenho um plannerzinho que eu baixei gratuitamente da internet, né? Digita lá no Google. As famílias que praticam homeschool, né? Fazem o homeschooling, elas têm muito material gratuito na internet, muito planner, né? A gente chama planner mesmo, né? Que é aquela rotina semanal. Senão você pode pegar na internet, escreve assim, quadro de rotina, né? Que aí vem os dias da semana, né? Às vezes vem linha separado para manhã, tarde e noite. Senão você também pode conseguir, você faz. Eu não faço nada, eu baixo da internet gratuitamente, tá bom? Então na internet tem muito modelo. Baixa um daquele lá. Provavelmente quem, né, tá com filho estudando na escola, né, fazendo ensino remoto, a escola não envia. Então é você mesmo que tem que se organizar. Se não vai baixar, não tem impressora para fazer, para imprimir, pega uma folha de sulfite e escreve segunda, terça e quarta, né, todos os dias da semana que você estuda, ou se é 3 dias da semana que você tem para ensinar o seu filho, que seja os 3 dias, anota lá e anota tudo que você vai fazer, tá certo? Porque isso faz a diferença para você conseguir cumprir aquilo que você programou. E aqui, gente, deixa eu só dar uma aspas, porque às vezes eu tô enfatizando, né? Estudar 3 dias da semana, como assim? Tem que estudar todos os dias. Tem que estudar todos os dias, né? O ideal, né? Eu estudo aqui com as crianças praticamente todos os dias, a menos que aconteça alguma intercorrência. Mas, raciocina comigo. O que é melhor? Eu falar que eu tenho que estudar todos os dias com os meus filhos, mas aí eu planejo e o negócio não flui, sendo que a minha realidade só permite estudar 3 vezes na semana. O que é melhor? Eu começar a tentar essas 5 vezes e nunca dá certo? Ou eu tenho 3 dias na semana, eu vou fazer o melhor nesses 3 dias. Eu penso que esses 3 dias vão dar muito mais resultado, se eles forem bem feitos. Não adianta a gente ficar com o ideal, mas a minha realidade talvez não é aquela. Então, por isso que eu disse a primeira, né, quando a gente começou. Pense na sua realidade. Devemos nos esforçar para oferecer mais para os nossos filhos? Com certeza, devemos fazer isso, devemos mesmo. Mas, muitas vezes, principalmente para as mães que trabalham fora, isso não é possível. Então, se não é possível, trabalha com o que é possível. Por isso que eu disse dos 20 minutos. Se eu tenho 20 minutos para estudar com meu filho, para sentar e ler com ele, eu faço o melhor que eu posso nesse tempo. Me programo para que seja o melhor. E 20 minutos bem feito vale mais do que 2 horas pela metade, assim. Vai do jeito, né? Pelas coxas, como a gente diz. Então, só fazendo essa aspa, para que não fique assim, não, tanto faz, hoje vai, amanhã não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você pode oferecer o melhor. E o seu melhor talvez não seja aquela frequência que a gente tem como ideal, tá bom? Vamos para a 5ª dica. Separe um tempo para planejamento.
Sim, precisa. Precisa porque como, né, as escolas não têm enviado, assim, a situação que adeque para sua, né, para sua realidade, então você precisa ter esse momento. Isso, o ideal e o real são bem distintos. A maior parte do tempo é verdade, Silas. Elas são bem diferentes, né? A gente precisa trabalhar e querer o ideal, mas a realidade muitas vezes não condiz. Então vamos pensar no ideal, mas olhar com os nossos olhos para, né, para a realidade que a gente está naquele momento. Então separe um tempo para planejamento. Assim, não é fácil, eu digo assim, olha, eu aqui estudo, né, com as crianças todos os dias. Boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Estudo com eles todos os dias. E assim, é muito corrido. E olha que eu não trabalho fora, né? Então, a minha função aqui é dentro da minha casa mesmo. Imagine aquelas que trabalham, né? Então, não é fácil, mas é possível. Então, tire um tempo do seu, às vezes, né? Eu faço no fim de semana aqui. Às vezes é sábado à noite, eu tô planejando, porque é o momento que eu tenho, né? Então, tire um tempo aí da sua agenda para fazer esse planejamento. Talvez você pode fazer o planejamento quinzenal, né? Eu vejo uma maior dificuldade, porque para a gente prever, como eu disse, o nosso planejamento de estudo, ele tem a ver com a rotina da família, né? Digamos, você tem que levar a criança para vacinar naquele dia, como é que você vai sentar para estudar com a criança? Vai ser difícil, né? Então, planejar a cada 15 dias talvez tenha essa dificuldade, né? De coisas que você não consegue programar há tanto tempo. Mas se a sua vida é mais previsível, né? Não tem tantas intercorrências assim, não é tão frequente, planeja para cada 15 dias, né? E aí a dica tá aqui, eu sempre faço isso. A dica do planejamento é sentar e fazer o planejamento. Mas quando você for fazer de novo, você reveja o que você programou, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, isso aconteceu semana passada. Na semana retrasada, eu programei tudo certinho e, olha, não consegui cumprir quase nada daquilo. Então, muitas coisas assim, interrompendo, e aí eu tenho inclusive um planejamento, e vou comentar aqui daqui a pouco, para os dias difíceis, eu coloco assim. E aí eu cumpro só aquilo lá. E aí o meu planejamento da semana passada foi fazer o da semana retrasada, porque eu não tinha conseguido fazer. Então, faça um planejamento e o pulo do gato é esse. Sempre que você for fazer o novo, você olha o anterior. Porque talvez você planejou e não conseguiu cumprir quase nada daquilo. Então, para que você vai fazer uma coisa diferente? Ah, porque é o ideal para ficar bonito. Não. Olhe para a realidade, porque a realidade é aquela que a gente pode trabalhar e melhorar, né? Então, olha o planejamento anterior, aquilo que você não conseguiu cumprir, aí você coloca para cumprir de novo, tá? Nós temos tempo. Eu sei que talvez as mães que estão com os filhos, né, na escola, que enviam os papéis para fazer, mas só tem isso aqui, tal dia eu tenho que entregar. Calma, se você se programar, você consegue entregar tudo e às vezes você nem vai levar tanto tempo quanto você imaginava, nem quanto estava escrito lá naquele papel que te enviaram, tá bom? E aí, o que é essa questão do planejamento para os dias difíceis? Vocês sabem, né? Eu imagino que não aconteça só aqui em casa. A gente programa aquele dia para todos os aspectos, não é assim? Não é só para estudo, não. A gente programa um dia com tanto de coisa que a gente tem para fazer, com tantas necessidades. Quando chega, a gente não consegue fazer, né? Nossa, assim, o dia fica um caos. E daí? Antes de eu desenvolver essa questão aqui em mim, eu ficava muito frustrada, porque eu programava uma coisa e não conseguia cumprir. E aquilo eu ficava frustrada, chateada, e como a gente conversou ontem, né, isso influencia a motivação das crianças, a animação das crianças na hora delas estudarem. Então, eu aprendi isso lendo um livro, e ela fala para a gente fazer esse cronograma para dias difíceis. É um livro de homeschooling, né? Então, eu tenho um cronograma para dias difíceis. O que é isso? Naquele dia que tudo dá errado, o que eu quero fazer com meu filho? Né? No meu cronograma de dias difíceis, tá só leitura. Se o dia tá terrível, mas mesmo assim eu consegui sentar e ler com os meus filhos, né? Ler em voz alta para eles. E no caso o Miguel, agora que tá lendo as primeiras palavras e frases, colocar ele para ler para mim, eu já tenho como garantido. Então, eu sei que também nas escolas elas não oferecem isso, mas isso pode ser uma dica para te ajudar.
Nossa, eu quero estudar com os meus filhos todos os dias, mas tem dia que eu não consigo. Então, qual é o mínimo? O mínimo é ele fazer uma atividade de caligrafia, não sei se é isso que, né, que a escola tá enviando. O mínimo é ele fazer a leitura de um texto, ou é você ler alguma coisa para ele. Então faça isso, é o cronograma do mínimo. O meu chama cronograma dos dias difíceis. Quando os dias estão difíceis, eu já largo tudo para lá, porque eu sei que não vai dar certo mesmo. E aí eu faço o mínimo, que no meu caso é só a leitura mesmo. E graças a Deus. Porque daí eu coloco um nívelzinho baixo e eu consigo talvez até fazer um pouquinho mais e fica joia, tá bom? Então tem aí também um cronograma. Isso dá certo até na cozinha, né? Se você tem um dia, um cardápio lá para os dias difíceis, você vai fazer alguma comida lá nesses dias de caos que vai dar certo também. Então vamos para a penúltima dica. Dica de número 6. Não deixe acumular as atividades programadas. E aqui, ai, que engraçado, isso é tudo que acontece. Mas é porque, gente, às vezes também é falta, às vezes, de um pouquinho mais de esforço nosso como mães, a gente consegue, né? Então, as crianças, por si só, elas não vão conseguir se organizarem, né? Elas ainda não estão na fase. Vai chegar lá, eu creio que depois dos 10, 12 anos, elas já estejam estudando um pouco mais, né? Um pouco melhor sozinhas, se elas forem incentivadas para isso também. Mas os pequenos, se as coisas estão atropeladas, a responsabilidade é nossa como mãe, né? Ou quem acompanha o estudo das crianças. Então, não deixe acumular as atividades que você programou. Se esforce para isso, né? Mesmo que, como eu disse, você precisa na semana seguinte cumprir o cronograma da semana passada. Por quê? Se eu programei, né, para estudar tantas páginas e não fiz essa semana, e a semana que vem tem mais o dobro para fazer, olha a confusão que isso vai virar. Então, não deixe acumular, não queira também já avançar se você não fez o anterior. Então, não deixe as atividades se acumularem, a mãe precisa se esforçar um pouco mais, ter um pouco mais de jeito, né, de atenção para isso, que vai dar certo, tá bom? E a última dica, e aqui também eu vejo que ela é muito importante, faça testes. Quando a gente pensa em rotina de estudos, e das crianças, às vezes nós pensamos com a nossa cabeça de adulto, né, com aquele momento, e quando a gente vê na hora da prática, não funciona. Então faça testes variados, tanto de horário para estudar, se for possível, quanto de tempo, quanto de disciplina. Não engesse, sabe? Se a escola enviou aquilo, eu tenho que fazer aquilo do jeito que tá lá. Aí, às vezes, você não vai conseguir. O seu cronograma de estudo, ele não funciona, ele tá lá só no papel. Então, mas eu tô fazendo assim, pensa talvez num outro modo que possa dar certo. Eu uso muito aqui no meu planner lá do planejamento que eu faço, na zona outro lado, no verso da página, eu anoto, assim, às vezes, alguma percepção que eu tenho, sabe? Pra questão, às vezes, se eu demoro muito numa disciplina, né? Se ele tá muito tempo lá em português, por exemplo, aí ele já começa a ficar desinteressado, né? E aí as coisas desandam. Então, anota as percepções que você tá tendo do seu filho e faça testes. Talvez aquela rotina daquele jeito não tenha dado certo, aquele cronograma, muda para outro. Aquele horário não tá dando certo, muda para outro. Talvez estudar todos os dias não tá fluindo, então começa a intercalar os dias, num dia de manhã, um dia de tarde, até que você consiga formar uma rotina de estudos com seus filhos. E sabe, gente, esse tempo de pandemia, eu não digo isso para as famílias que faz, né, homeschool, porque as famílias que fazem homeschool, elas fazem isso propositalmente, né? Elas fazem isso porque elas querem fazer mesmo. É o meu caso. Eu optei por não enviar meus filhos para a escola. Por isso que eles estão em casa hoje. Mas aquelas mães que quiseram, né, querem que os filhos estudem na escola, mas estão com os filhos em casa, muitas vezes nós queremos, assim, colocar tantas coisas para eles, que esse tempo vai ficar tão chato, tão enjoado, né? E nós precisamos construir nos nossos filhos para que eles gostem de estudar, para que eles gostem de aprender. E o meu esposo, ele é professor, né? Professor de ensino médio. E eu vejo, assim, a dificuldade que ele está tendo. Ele não, né? Os alunos dele, de estudar.
Então, ele marca aqui a aula com todas as turmas, por exemplo, do terceiro ano. Aparece 4 alunos, né? Ou seja, esses alunos têm uma grande parcela de desinteresse, mas também tem muitos alunos que não sabem estudar. Eles não aprenderam isso. Então, nós que temos filhos pequenos, esse tempo de pandemia, que as crianças estão em casa, a gente tem que pensar nisso também. Nós temos que construir nos nossos filhos o desejo de aprender. E passa muito por um cronograma de estudo bem feito. Se os nossos filhos olham para nós e eles veem que a gente leva tudo assim, é isso que eles vão aprender. Nós estamos construindo o caráter deles também. Então, os nossos filhos precisam olhar para nós e ver que não. Aqui tem uma programação. Nossa, eu tenho que cumprir tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Eu faço assim com o Miguel, né? O Miguel já tá maiorzinho, eu mostro pra ele, filho, olha aqui que você tem que fazer hoje. Aí ele olha lá e fala, ih, mãe, ainda não tô em tal página. E aí ele acaba se empolgando um pouquinho mais. Então, nós temos que mostrar para os nossos filhos que aqui, isso não é brincadeira. É sério, né? E esse tempo das crianças em casa, né, com as escolas fechadas, ele não vai voltar mais. Depois, quando as escolas retornarem, eles querem que as crianças já estejam como se elas, né, estivessem estudando na escola normal. É isso que vai acontecer. Então, os nossos filhos precisam estar preparados. Fazer um cronograma de estudo que funciona vai ajudar muito nesse processo. Tá bom? Essas foram as 7 dicas. Vou revisar rapidamente. Pense na sua rotina da sua casa, como que funciona aí na sua casa, para você criar um cronograma de estudos baseado nisso. Segundo, faça um cronograma real, esqueça do ideal, né? O ideal você não transmite isso para o seu filho, deixa lá nos seus caderninhos de sonhos, mas real. A minha realidade hoje é essa, então eu vou trabalhar com ela, tá? Deixa todos os materiais separados que você vai precisar, já pensa, né? Já faz esse levantamento, porque é isso que vai te ajudar. Quarto, anote tudo, né? Pegue um plannerzinho gratuito na internet ou faça mesmo a caneta e vai dar certo, né? Separe os dias da semana e o tempo que você tem para estudar. Separa um tempo para planejar isso, então, a cada 15 dias ou semanalmente, tira um momento do seu dia, à noite, ou qualquer momento, né, que dê certo para que você planeje as atividades do seu filho, tá bom? Sexto, não deixe acumular as atividades que você programou, se esforce para cumpri-las. E sétimo, faça testes. Vá testando o que funciona melhor para você ou não, que você vai encontrar o melhor jeito. A escola nos últimos anos deixou de ensinar direito. Exatamente, com a pandemia isso ficou muito mais latente. É verdade, as crianças, né, os adolescentes, eles nem sabem estudar muitas vezes, né? E a escola, enfim, né? A escola se fechou, eu nunca imaginei na minha vida que a escola ia ficar sem, né? Isso ia acontecer da onde? Mas agora, a realidade, é por isso que eu falo sempre com as mães aqui. Tá, e daí? E o que eu vou fazer agora? Meu filho tá aqui em casa, ele tem que aprender, ele tem que estudar. Aqueles pais que que estão preocupados com isso, eles estão assim, assistem uma live, eles assistem uma coisa, vão atrás, pagam um professor particular e aí tem que se virar. Uma amiga minha que mandou um áudio assim, desesperada, que o filho dela não tá lendo, e aí ela nem quer que o filho passe de ano. Eu falei, olha, dificilmente isso vai acontecer, dificilmente eles vão reter o seu filho, ainda mais nessa época de pandemia. Ela falou, mas ele não sabe, como é que ele vai passar de série? Eu falei, bom, então tem que correr atrás. Temos que correr atrás, tá? A gente que é interessado para que os nossos filhos aprendam, né? Não espere pela escola, não. A escola, infelizmente, ela não consegue. Ela consegue fazer uma pequena parte, tá? Nós, mães, conseguimos fazer muito mais pelos nossos filhos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que queira compartilhar aqui com a gente para enriquecer o nosso papo? Isso mesmo, Cleide, a família é essencial, né? Se a família se exime da educação, não, ela não acontece, Eu sei que a escola, ela tem um papel social, inclusive, né? Precisa, né? Se bem que o que aconteceu nesse tempo, né? As pessoas, como é que as mães estão trabalhando, né? Tiveram que dar seus pulos aí. Mas eu sei que tem muitas crianças que, às vezes, só comiam, né? E existe até uma pressão para que isso aconteça, para que essas aulas voltem, porque tem muitas crianças que só comiam na escola e agora estão tendo dificuldade, né, com isso. Mas, na questão de ensino, nós precisamos fazer mais, né? As escolas, infelizmente, deixam
o sistema escolar, né? Não é uma escola específica, o sistema escolar deixa muito a desejar. A família tem que estar presente. Nos pequenos, então, demais. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dificuldade com relação ao cronograma? Alguma coisa que a gente possa falar mais? Bom, imagino que não. Amanhã nós temos mais uma live e vai ser como as mães têm, o que as mães têm que fazer para não surtar com as crianças em casa na hora de estudar, tá bom? Então vai ser bem específico, vamos falar só para as mães, só para nós, né, as nossas dificuldades e para que aconteça, né, esse processo de ensino aí em casa, no ensino remoto, mas sem a gente ficar doida, né, sem perder os cabelos, enfim, tá bom? Então amanhã a gente vai estar aqui de novo, 7h30, horário de Rondônia, 8h30, horário de Brasília, certo? Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui comigo. Fiquem todos com Deus. Boa noite.